Fala meu povo, sejam muito bem-vindos a Losangos, eu sou o Zaga e o segundo trailer de Thor, Amor e Trovão mostrou pra gente as primeiras imagens de Gorr, o carniceiro dos deuses, vilão do filme, também mostrou pra gente as primeiras imagens da Necrosword, a arma do vilão, vimos mais detalhes aí do visual da Jane Foster e do Zeus também, e também vimos uma possível cena de uma reunião do Parlamento dos Deuses, com todos os panteões de deuses aí reunidos. É muito detalhe, é muito easter egg nesse trailer, então sem enrolação, seu Percival, solta o primeiro trecho pra gente analisar as primeiras imagens. Kids, get your popcorn now. Let me tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the... O trailer abre com uma imagem repetida do primeiro teaser, o Thor meditando no topo de uma montanha em um planeta com 2 sóis. A imagem foi alterada do primeiro trailer para esse. No primeiro trailer ele estava sozinho, mas agora vemos 2 pessoas se aproximando, aparentemente um homem e uma mulher. Por ser nesse planeta, eu imagino que sejam Peter Quill e Mantis. Vale lembrar que a Nebula é careca e a mulher ali parece ter cabelos compridos. E o Korg conta a história de Thor, o viking espacial, para crianças nesse planeta misterioso. Eu imagino que esse planeta seja Indígar, um planeta importante do início do arco de Gorr nos quadrinhos, quando uma criança reza para Thor salvar o povo de Indígar da sede e da fome, e ele atende à oração. É legal comentar que o arco de Gorr mostra 3 linhas do tempo, passado, presente e futuro, e 3 variantes do Thor lutando juntos contra o carniceiro dos deuses. E isso é interessante porque o Thor do passado, do ano de 893, é justamente conhecido como Thor Viking. Então talvez essa parte de Viking do espaço seja uma referência. Temos mais uma imagem nova também do Thor conjurando raios com o rompe-tormentas. E no ângulo visto de cima dá pra ver mais um dos seres desse planeta derrotado e o Drax encostado em uma rocha se escondendo com uma arma enorme em mãos. E eu não consigo entender porque um cara que consegue ficar invisível precisa se esconder. A Nebula também é vista ali do lado. Provavelmente essa cena é logo antes de outra cena que aparece no fim do trailer, com os 2 Guardiões da Galáxia usando essas armas que eles estão em mãos aí e atirando furiosos. É muito interessante reparar que nos 2 trailers a gente vê cenas dessa batalha, mas a gente nunca vê contra quem eles estão lutando nesse planeta. Será que eles estão lutando aí contra os Black Berserkers, o exército de criaturas criadas por Gorr? Ou será que vai ser uma surpresa ainda maior? Será que a gente poderia ver nesse planeta aí uma batalha contra os Corbinitas, a raça do Bill Raio Beta, que já apareceu em Vingadores Ultimato, vamos lembrar, né? Contra a Gamora e a Nebula lá no passado, em 2014. E aí o Thor e o Korg aparecem junto com os Guardiões da Galáxia na Benatar, nova nave dos Guardiões da Galáxia. Na análise do trailer 1 eu chamei a nave equivocadamente de Milano, que era o nome da nave original, mas a Milano foi destruída e essa, chamada de Benatar, é a nova nave da equipe. Então eu tô me retratando aqui de um pequeno erro na análise do trailer 1. E a gente encerra esse trecho do trailer com o Korg falando que o Thor já salvou o planeta Terra 500 vezes, mostrando que o Thor tem um passado aí de salvar o planeta Terra muito antes dele se tornar um Vingador, né? Porque ele não teve 500 batalhas junto com os Vingadores. E isso indica que provavelmente ele já frequentava Midgard, já salvava o planeta Terra desde a época dos Vikings. Assim como acontece no arco do Gorr nos quadrinhos. E nós também temos um outro ângulo de Nova Asgard com os cruzeiros atracados. Um dos cruzeiros tem um guerreiro asgardiano pintado na lateral, e na imagem do trailer anterior dá até pra ver melhor. Aparentemente esse guerreiro pode ser Volstagg, um dos Warriors Three, os 3 guerreiros que acompanham Thor em suas aventuras. No arco de Gorr, Volstagg foi torturado e assassinado pelo carniceiro dos deuses, e isso poderia ser um easter egg justamente desse trecho dessa história. 500th time Thor set off on a new journey. Well, he got in shape. He went from dead bod to god bod. And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon. Vemos mais uma imagem de Thor e Korg no planeta que parece ser Sakaar, o planeta do Grão-Mestre que aparece lá em Thor Ragnarok. Mais uma vez, vemos pelo enquadramento que algum personagem foi apagado da imagem, assim como no primeiro trailer. Como eu comentei no trailer anterior, poderia ser Bill Raio Beta ou Hércules. Também vemos 2 seres azuis ao fundo, parecidos com os seres do planeta que a gente viu eles batalhando agora há pouco, e que eu imagino que seja Indígar. E aí o Thor usa a Stormbreaker para
trocar de roupa, se livrando da roupa de Ravager e colocando uma roupa mais viking, igual ele faz em Vingadores Ultimato antes da batalha final contra o Thanos. Também vemos ao lado Toothgnaster e Toothgrinder, as cabras voadoras que puxam o barco dos Asgardianos. Aí mais cenas do Thor treinando na caverna com o ser gigantesco morto e acorrentado. Nos quadrinhos, sempre que o Gorr matava um deus, deixava eles acorrentados, o que é mais uma pista de que Gorr teria matado esse ser gigante. Também é legal lembrar que nesse arco de Gorr tem uma caverna muito importante onde Gorr torturou o Thor por 17 dias e onde Thor chegou perto de matar o vilão, até arrancou o braço dele fora. Essa caverna dos quadrinhos é um lugar de trauma pra Gorr e é o lugar que o vilão se recusa a voltar. Talvez o Thor esteja treinando aí justamente por isso, né? Por ser um lugar seguro onde Gorr não vai interromper o treinamento dele. E aí nós temos imagens novas também desse treinamento do Thor ainda gordo fazendo polichinelos e depois usando a força pra segurar a nave dos Guardiões da Galáxia no lugar já bem mais informe, provavelmente no fim dessa montagem de treinamento. Vemos mais imagem do Thor e alguns prováveis vikings ali, né, os Asgardianos, lutando contra o que eu imagino que sejam os Black Berserkers, o exército de criaturas criadas por Gorr. O Thor vê o Mjolnir restaurado, fica emocionado, mas toma um drible monstruoso do martelo que vai parar nas mãos de Jane Foster. E esse trecho termina com a imagem maravilhosa que encerrou o primeiro trailer da Jane Foster empunhando o Mjolnir em posição de batalha. Jane? The old ex-girlfriend. What's it been like? 3, 4 years? 8 years, 7 months and 6 days, give or take. Aí a gente vê o Thor usando um capacete, uma máscara maravilhosamente ridícula, colorida e chamativa. É legal reparar que apesar da batalha ao fundo ser a mesma aparentemente da última cena do trecho anterior, ele está com roupas diferentes das que ele usa no momento em que vê a Jane empunhando o Mjolnir pela primeira vez. Talvez ele mude de roupa justamente no momento em que vê a Jane para chamar a atenção dela com um uniforme mais chamativo dourado. Antes ele estava com a mesma roupa que ele tinha conjurado em Sakaar. Então essa troca de roupa aí pode ser pra chamar a atenção da Jane Foster. E aqui eu gosto da casa ao fundo desabando no meio dos dois, mostrando o clima tenso desse reencontro. Literalmente a casa caiu pro Thor ali. Não só reencontrou a ex-namorada, como perdeu a arma preferida pra ela. E a gente vê mais uma cena da Jane Foster, dessa vez montada num cavalo alado, uma espécie de Pegasus, chegando em um local que veremos mais pra frente numa cena, com ela rodeada de estátuas. No canto esquerdo dessa imagem, por exemplo, vemos uma estátua que vai aparecer de novo daqui a pouco em mais detalhes, que eu imagino que seja uma representação da morte, o amor da vida de Thanos nos quadrinhos. Aí o Thor e o Korg aparecem na Terra, aparentemente em uma fila onde deve ser aquela reunião diplomática na qual vemos a Valkyria no trailer anterior. Provavelmente durante as viagens dele pelo espaço, eles descobriram da onda de assassinatos de deuses e voltaram para a Terra para alertar os Asgardianos. E provavelmente eles chegam bem na hora da invasão que resulta na batalha que a gente viu agora há pouco. Ou pelo menos no mesmo dia, né? Eles chegam à tarde, a batalha acontece à noite. Aí a Jane aparece aterrissando, provavelmente depois de saltar do cavalo alado que a gente acabou de ver. E atrás dela a gente vê outras duas estátuas que também vamos ver de novo mais pra frente. A primeira é muito provavelmente o Tribunal Vivo, a entidade cósmica da Marvel que teve referências breves em Loki e Doutor Estranho. A outra ao fundo, de uma figura careca de cabeça grande, poderia ser uma representação do Vigia, aquele personagem que a gente viu em What If. E a Jane pergunta pro Thor quanto tempo faz que eles não se viam, e é legal reparar aqui que ela fala de 3 ou 4 anos, e o Thor responde que faz mais de 8 anos que eles não se veem. Essa é uma indicação clara de que ela acabou virando poeira também no estalo de dedo do Thanos, e passou 5 anos desaparecida. Por isso pra ela parece que fazem 3 anos que eles não se veem, quando na verdade foram 8. E como ela não apareceu em Thor Ragnarok, que é um filme de 2017, e ela também não apareceu em Era de Ultron, mas em Era de Ultron eles não tinham terminado, ela só estava ocupada pelo visto, né? A gente consegue imaginar aí que realmente faz 8 anos que eles não se veem, que eles terminaram pouco antes de Ragnarok, lá em 2017, porque agora o universo cinematográfico da Marvel cronologicamente está no ano de 2025. Esse filme se passa em 2025, muito provavelmente, a julgar pela data que se passa também Doutor Estranho, que se passa Cavaleiro da Lua. Gavião Arqueiro, por exemplo, era no Natal de 2024, então estamos em 2025 oficialmente no universo cinematográfico da Marvel. Am I, sensing feelings? Well, you're right. The only ones who gods care about.
E nós abrimos esse trecho com imagens repetidas aí do Olimpo, que a gente viu no trailer anterior, que é a morada dos deuses gregos. Na minha análise do primeiro trailer, eu imaginei que ali poderiam ser Thor, Valkyria, Korg e uma outra variante de Thor, seguindo a linha dos quadrinhos. Mas nesse trailer a gente descobre que realmente era a Jane Foster, o outro Thor que estava ali. E a Valkyria dá uma provocada no Thor, dizendo que estava sentindo que o Thor tinha sentimentos por Jane. Uma cena que corta pros dois, Thor e Jane, trocando olhares apaixonados no barco viking, ainda na Terra no início da jornada deles pelo cosmos. Essa montagem se encerra com o Thor negando alguma coisa, mas não é a pergunta da Valkyria, porque se a gente reparar bem, a pergunta acontece no Olimpo e essa suposta resposta vem quando eles estão no planeta Sakaar. Mas o mais interessante de tudo é ver que a Valkyria está em Sakaar, mas ela não estava com o Thor e o Korg junto com os Guardiões da Galáxia. A conta não tá fechando. Em teoria, ela devia estar na Terra nesse momento, atuando como rainha de Asgard. Isso é suspeito. E como naquela outra cena que a gente viu também, a gente vê as duas cabras, Toothmaster e Toothgrinder, no planeta Sakaar, talvez eles tenham que voltar pra Sakaar depois de tudo que acontece. Provavelmente eles são deixados lá pelos Guardiões da Galáxia, eles vão pra Terra, viajam e depois eles acabam tendo que voltar pra lá em algum determinado momento. Quem sabe pra buscar o Bill Raio Beta no planeta Sakaar pra ir pro Olimpo. Será que ele não tá apagado em mais cenas ali? Ou será que não é o Hércules que estaria em Sakaar também lutando como um gladiador e precisa levar de volta pro Olimpo? Enfim, vamos ficar de olho, mas tá suspeita essa história aí, a Valkyria em Sakaar e as cabras em Sakaar também. E aí depois a gente vê uma área sombria do espaço. Nos quadrinhos o Gorr acaba criando um planetoide nos limites do espaço usando a Necrosword para construir a God Bomb, uma arma capaz de aniquilar todos os deuses de todas as linhas do tempo. Aqui, pelo visto, ele está em um local remoto no espaço, em cima de um asteroide ou outro tipo de astro. Parece ter uma estrutura em cima que eu imagino que seja a Torre de Gorr, algo que também vimos nos quadrinhos e provavelmente é o local onde vemos ele pela primeira vez no próximo trecho do trailer. E fechando esse trecho, a gente tem uma cena de uma espada enfincada numa praia com um pôr do sol ao fundo. Provavelmente o momento em que o Gorr descobre a espada pela primeira vez. Essa deve ser uma adaptação da Necrosword. Nos quadrinhos, a Necrosword é uma espada criada por Knull, o deus dos simbiontes, que é a raça do Venom e do Carnificina, por exemplo, e é feita para ser empunhada por deuses e também para matar deuses. Essa espada é a fonte dos poderes de Gorr e ela pode alterar sua forma e até criar criaturas. O Gorr usa essa espada, por exemplo, para criar o exército de Black Berserkers, para criar o planeta dele e até para criar representações de seu filho Agar e da esposa Arra, que tinham morrido milênios atrás. E a espada ela é toda preta, ela consegue alterar a forma dela, bem diferente do que a gente tá vendo aqui, né? Pelo menos nesse primeiro momento. Então aqui aparentemente vão alterar a história dessa espada, transformando ela em uma espada aparentemente normal, sem esses poderes de alteração e criação, mas ainda com o poder de matar os deuses. Talvez os direitos da Necrosword estejam com a Sony, já que o Knull é um simbionte, né? O deus dos simbiontes, é um personagem ligado ao Venom, e por isso eles tenham tido que adaptar essa história. Mas de toda forma, daqui a pouco a gente vai ver que essa espada também é poderosíssima. E nessa parte do trailer, o Gorr fala que a única coisa que os deuses se importam são eles mesmos, o que é uma referência muito clara à motivação do personagem nos quadrinhos, que depois de muito sofrimento e depois de rezar muito sem nunca ser atendido, ele decide que todos os deuses deviam morrer, porque eles eram egoístas, não se importavam com os mortais e só traziam miséria e sofrimento pro mundo. Themselves. So this is my vow. All gods will die. E aqui nessa parte a gente vê as primeiras imagens de Gorr. Reparem que as paredes todas pretas parecem estar meio que se mexendo, uma pista de que talvez ele tenha algum tipo de magia também parecido com o da Necrosword nos quadrinhos. Aqui vemos que ele já está desgastado de batalha. É interessante reparar que ele tem uma cicatriz bem em cima do olho esquerdo, e nos quadrinhos o Thor acaba arrancando o olho de Gorr com uma mordida durante uma batalha, e depois ainda cospe o olho do vilão no chão. Será que esse é mais um easter egg das histórias de Jason Aaron, do arco do Gorr nos quadrinhos? Será que a gente vai ver o Thor morder o olho do Gorr em algum momento nesse filme? Nós vemos de novo aquela imagem de Faligar, o Behemoth, que apareceu no primeiro trailer e que, como eu falei, é tirada diretamente das páginas dos quadrinhos do arco do Gorr, quase idêntica. A única diferença, literalmente, é que o Thor estava sozinho nos quadrinhos e aqui ele tá com o Korg. Depois nós vemos o Gorr falando que todos os deuses vão morrer. Nessa cena ele ainda está sem cicatrizes ou marcas de batalha, o que indica que essa deve ser uma das primeiras cenas em que ele aparece. Provavelmente
provavelmente a origem dele, a cena onde descobrimos a motivação do personagem. Ele também está com roupas diferentes de pano, sugerindo que ele ainda era um alien comum ou no máximo tinha acabado de adquirir a espada e os poderes. E nessa cena ele está num local todo arborizado, cheio de verde, algo quase oposto à origem dele dos quadrinhos, que mostra que ele vem de um planeta composto por desertos e quase sem alimentos. Talvez até a motivação dele e a origem dele sejam adaptadas também nesse filme, portanto. No barco viking, o Thor coloca a Rompe-Tormentas em pé em uma plataforma, de uma maneira muito parecida com o que ele faz no planeta em que eu imagino que seja Indgar no trailer anterior, quando ele parecia estar plantando a arma. Ao lado a gente vê a Jane com o Mjolnir em mãos, também entrando na embarcação. Aqui o Rompe-Tormentas deve ser o combustível que faz o barco viajar pelo espaço. Como a gente descobriu em Vingadores Ultimato, esse machado é capaz de conjurar a Bifrost, a ponte do arco-íris que os Asgardianos usam para ir de um reino ao outro. As cabras aparecem novamente para puxar o barco, e na lateral a gente vê a palavra Aegir pintada. Aegir na mitologia nórdica é o nome do deus dos mares e dos oceanos, um paralelo com Poseidon da mitologia grega. E claro que o deus dos mares e dos oceanos é algo totalmente plausível de você colocar num barco para proteger sua jornada pelos mares. Aí o barco sai voando, deixando um rastro colorido semelhante ao da Bifrost, o que é mais um indício de que o machado era realmente o que estava conduzindo o barco. A cena corta e vemos o barco chegando no Olimpo para finalizar esse trecho do trailer. Very impressive what you did back there. He's just my first bad guy. You never forget your first. Aqui o Thor e a Jane conversam durante a viagem deles no espaço, e o Thor diz que foi impressionante o que ela fez, e ela responde que foi só o primeiro vilão que ela enfrentou. Apesar do trailer mostrar cenas de batalha dela no Olimpo, provavelmente eles estão falando da Batalha da Terra, que foi muito provavelmente a primeira batalha da Jane como Thor. Mas o que a gente vê ela fazer no Olimpo não deixa de ser extremamente impressionante também. Vemos a cena dela na batalha contra a guarda de Zeus, e é legal lembrar que o Mjolnir estava todo remendado depois de ter sido destruído pela Hela em Ragnarok. Nessa cena ela usa isso e arremessa o martelo, fazendo ele se desfazer e acertar vários inimigos de uma vez. Dá pra ver que o que sai da mão dela são os pedaços do Mjolnir quebrado e não o martelo completo, mas com certeza depois ele vai se remendar automaticamente de novo. Então o Mjolnir aparentemente ganhou mais uma utilidade em batalha. E atrás dela nessa cena o Thor aparece com um pano azul cobrindo o corpo, provavelmente depois de ficar pelado na cena final do trailer. O mais importante de comentar aqui sobre essa cena é que, apesar de ser no Olimpo, e é o Olimpo mesmo a julgar pela estátua de Zeus que a gente viu, essa cena deve ser uma reunião do Parlamento dos Deuses. Nos quadrinhos no arco do Gorr, existe uma reunião do parlamento de todos os panteões de deuses do universo para discutirem essa ameaça do Gorr. Podemos estar vendo uma adaptação justamente desse momento aqui, com a reunião acontecendo no Olimpo, ao invés de acontecer no Nexus de todos os deuses aí, como é nos quadrinhos. Em uma imagem promocional, por exemplo, embaixo da Jane e da Valkyrie aparece uma figura que foi confirmada como Bast, a deusa da mitologia de Wakanda. Isso indica mais ainda que pode ser essa reunião do parlamento. Vale lembrar também que no universo da Marvel a mitologia mais antiga é justamente a de Wakanda, que data de mais de 10 mil anos atrás, ou seja, muito mais antiga até do que as mitologias egípcia e grega, né, que são algumas das mais antigas da Terra. E essa batalha aí no Olimpo, eu imagino que, como claramente os soldados não estão dando conta da batalha, estão tomando uma surra da Thor, do Thor e provavelmente da Valkyrie e do Korg também, que não apareceram, mas também devem estar dando uma ré nessa guarda aí do Olimpo. Essa cena deve se encerrar com o maior de todos os guerreiros gregos, nosso querido Hércules, enfrentando eles. Afinal, eles sempre guardam o melhor pro fim, né? Se a guarda de Zeus não tá dando conta, é hora de apelar e chamar o Herculão da massa. Nós vemos também mais uma imagem de Gorr olhando admirado, emocionado pra alguma coisa. Parece ser uma arma, talvez seja a própria espada ganhando as propriedades que tem nos quadrinhos. Uma arma de escuridão viva. Na cena seguinte, vemos o carniceiro dos deuses enfiando a espada no chão de um planeta ou uma lua, fazendo com que aparentemente o astro inteiro exploda. Mas será que essa montagem não pode estar enganando a gente? Pelos raios que aparecem, tá com mais cara que a explosão seja resultado de um golpe do Thor do que do Gorr, né? E nesse arco do Gorr nos quadrinhos tem um momento em que um planeta começa a formar uma cratera e está prestes a explodir. Mas o Thor percebe que isso ia acontecer e dá um golpe fortíssimo com o Mjolnir na cratera, fechando o buraco e salvando todos os habitantes desse planeta. Será que a gente não pode estar vendo algo parecido aqui também? Depois nós vemos de novo a imagem de Zeus que a gente viu no primeiro trailer e uma cena de Thor batalhando com Gorr, uma cena nova, aparentemente nesse corpo celeste rochoso que a gente acabou de ver. You are not like the other gods of kill. You have something worth fighting for.
E esse trecho abre com a Valkyria batalhando contra o Gorr no mesmo planetoide rochoso do trecho anterior. Se a gente reparar, ela tá com um raio de Zeus na mão, o que indica que o rei dos deuses gregos provavelmente não vai terminar o filme com vida, mais um motivo pro Hércules se juntar aos outros heróis e tentar vingar o pai em batalha. O barco viking entra pela janela do Olimpo e vemos uma estrutura flutuante que muito provavelmente é o local onde Zeus está durante essa cena. O Thor aparece de novo com o pano azul cobrindo o corpo e usando as correntes que Zeus usou para prender ele na última cena do trailer como arma contra a guarda do Olimpo. E aí o Gorr diz que Thor não era como os outros deuses que ele já tinha matado. Uma alusão à história dos quadrinhos em que o Carniceiro dos Deuses diz várias vezes que Thor era o deus preferido dele, que seria o último deus a morrer e que Thor era diferente de todos os deuses que ele já tinha conhecido. Depois o Gorr aparece emocionado numa provável continuação das cenas que vimos anteriormente naquele local todo preto que pode ser a torre do Gorr. E será que ele poderia estar vendo ali uma recriação da esposa dele, Arra, ou do filho Agar, como acontece nos quadrinhos? Será que ele vai recriar a família, que nem ele faz nos quadrinhos aí, usando esses poderes de escuridão viva? Aí a Nebula e o Drax aparecem um do lado do outro, atirando no que eu falei que deve ser a continuação daquela cena do Thor em cima da rocha, pegando o machado de volta com o Drax escondido atrás da pedra. O Thor responde o Gorr dizendo que ele é diferente porque ele tem algo pelo qual vale a pena lutar. Essa é mais uma representação do amor no título do filme. Enquanto ele fala isso, vemos uma cena dele e Jane Foster caminhando lado a lado, com as mãos muito próximas, e aí eles acabam entrelaçando os mindinhos, mostrando que ainda existe um sentimento entre eles e que o relacionamento ainda pode acabar voltando. Aí o Gorr aponta pro Thor, que chama ele pra porrada no melhor estilo pode vir, mas vem tranquilo, irmão. Depois a Jane aparece naquele saguão que vimos antes, com as estátuas. A gente vê o tribunal vivo e possivelmente o Ato, o vigia, do lado direito. Na esquerda, eu imagino que seja a Morte, como eu falei, a entidade pelo qual Thanos é apaixonado nos quadrinhos. A figura atrás da Morte lembra um pouco o visual de Zeus quando era Jack Kirby quem o desenhava, mas é difícil dizer. E a última, ao fundo, eu não consegui identificar. E esse trecho se encerra com a Jane Foster nesse lugar aí, nesse saguão com as estátuas, conjurando raios com o Mjolnir, numa cena visualmente maravilhosa, mais uma, né? E cortando pro logo do filme. Let's see who you are. I take off your disguise. And flick. Oh, you flick too hard, damn it! Should we help him? And eventually, grape. Nesse trecho final a gente vê a estrutura flutuante que Zeus estava descendo até quase a altura do solo e aparentemente o Thor estava se infiltrando ali, ele não era um convidado ou não era bem-vindo e acabou sendo descoberto. E claro que não seria um filme do Thor sem uma cena dele sem camisa, né? É legal lembrar que em Ragnarok a gente viu o Hulk peladão e agora foi a vez do Deus do Trovão ficar pelado também. Mas forçando um pouco a barra aqui, é legal lembrar que tem um personagem dos quadrinhos da Marvel que é muito conhecido, é sempre lembrado por ficar peladão em todas as ocasiões possíveis. O cara é uma piada recorrente que ele sempre fica pelado. E o cara que fica pelado nada mais nada menos é do que o Hércules. Seria isso mais uma pista de que o Hércules pode aparecer aí? Aí nessa cena também a gente vê que o Thor estava acorrentado e, como eu disse, na hora da batalha ele usa justamente essas correntes como armas. A gente vê também que todos eles estavam disfarçados e com trajes iguais, mas com cores diferentes. A Valkyria usa laranja com amarelo, a Jane usa tons de verde, o Korg usa uma roupa branca e vermelha e o Thor estava usando um disfarce azul. E aí tem que ter a piada, né? Todo mundo desmaia quando vê o Thor pelado, homens e mulheres, todos que estão ali. E nós também vemos que, apesar do disfarce, a Jane não tem problema nenhum em carregar o Mjolnir e não faz questão nenhuma de esconder o martelo. E aqui é meio importante a gente comentar que é meio estranho, pelo tom dessa cena aí, parece que Zeus e Hércules não se conhecem. E nos quadrinhos, né, os deuses gregos e os deuses asgardianos se conhecem há milhares de anos. Thor e Hércules, por exemplo, têm batalhas um contra o outro e se aventuram juntos milênios atrás aqui na Terra. Inclusive quando o Hércules viaja com o Jazão e os Argonautas nos quadrinhos, aqui na Terra o Thor tava junto, enfim. Desde milhares de anos atrás os dois têm um relacionamento nos quadrinhos, então parece que vão adaptar, que eles não vão se conhecer mesmo, que eles vão acabar se conhecendo nesse filme. E a última cena do trailer mostra o Thor em batalha, talvez ainda em Indgar, né, depois do sol se pôr, ou os sóis se porem, contra dois adversários que pilotam uma nave no melhor estilo Star Wars. E nessa cena é legal reparar que ele tá
atacando com o machado ao contrário, usando a parte de trás como um martelo, ao invés de usar a parte cortante. Isso tem a ver tanto com a saudade que o Thor sente do Mjolnir, como provavelmente pode ser que ele esteja lutando contra adversários que ele não queira machucar tanto assim, né? Mais uma pista de que talvez sejam os Corbinitas. Essa batalha pode até ser um mal entendido e não uma guerra mesmo, e o Thor tá atirando o pé ali, tá segurando a mão e usando o machado ao contrário. Enfim, vamos ficar de olho aí para as possíveis aparições de Bill Raio Beta ou Hércules ou outros personagens, outras variantes do Thor. Vale lembrar que nos quadrinhos tem 3 variantes do Thor unidas aí para batalhar contra o Gore, e isso é um primeiro vislumbre aí do que depois se tornaria a Tropa Thor, que é um exército de variantes do Thor que tem participação fundamental nas Guerras Secretas de 2015, que provavelmente é o caminho que o MCU tá tomando, né? Como eu falei na minha análise do primeiro trailer, provavelmente o MCU vai acabar chegando no próximo grande arco, a próxima grande saga do MCU vai ser as Guerras Secretas, adaptando a versão de 2015, a segunda edição, que é uma guerra entre diversos universos do multiverso. E aí, nos quadrinhos, a Tropa Thor, o exército de variantes do Thor, tem uma participação fundamental, então a gente pode ver isso aqui, a gente pode ver várias variantes do Thor, e também vale lembrar que nos quadrinhos o Thor só consegue derrotar o Gore quando ele empunha 2 Mjolnirs ao mesmo tempo, o que me leva a crer que pode ter mais um Mjolnir ainda nessa história que eles estão escondendo, e talvez seja justamente o Mjolnir que estaria com o Bill Raio Beta. Odin podia ter feito 2 Mjolnirs, tanto que nos quadrinhos o Bill Raio Beta ganha a batalha do Thor pra ficar com o Mjolnir, mas depois acaba deixando o Deus do Trovão ficar com o Mjolnir, né? Mas o Odin poderia ter feito 2 martelos, um pro Bill Raio Beta e um pro Thor, e agora ele estaria aí usando 2 Mjolnirs, quem sabe, pra acabar com o Gore, que nem ele faz nos quadrinhos, uma cena maravilhosa dos quadrinhos. Então é isso, galera, esse foi o trailer 2 de Thor, Amor e Trovão, muitos detalhes, um trailer maravilhoso, lindíssimo, e esse filme provavelmente vai ser incrível. Eu tô com expectativa muito alta porque os 2 trailers foram fenomenais e o Taika Waititi fez um trabalho incrível em Ragnarok. Eu espero que ele continue na mesma linha, provavelmente vai ser um filme muito engraçado também, mas esses são todos os detalhes que eu consegui pegar aí nessa primeira análise desse trailer. Depois talvez a gente faça mais teorias sobre o filme. Se vocês quiserem ver mais teorias sobre o filme, conhecer mais dos personagens que vão ou podem aparecer no filme do Thor, eu vou deixar aqui em cima a minha playlist com tudo sobre Thor, tudo sobre o filme dele. Tem vídeo explicando quem é o Gore, a história do Carniceiro dos Deuses em detalhes, quem é Thor Jane Foster, como ela ganhou os poderes nos quadrinhos, tudo que acontece pra ela virar a Thor, a poderosa Thor. Também tem quem é Hércules, quem é Zeus. São 4 vídeos explicando personagens em detalhes, história, origem, poderes e curiosidades sobre personagens que vão aparecer no filme, ou que podem, né, no caso do Hércules, aparecer no filme. Também tem teorias, tem a análise do trailer 1, tem os reacts, então deixar essa playlist aí pra vocês acompanharem. E se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveita e deixa minha sugestão pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nada. Esses vídeos sobre Thor, sobre Mulher Hulk, sobre Miss Marvel, tudo que tá saindo aí, nossas críticas de Doutor Estranho, análises de trailer das séries do Disney Plus também, afters de cada episódio das séries que vão saindo aí no Disney Plus da Marvel, tudo sobre Marvel aqui no canal. Quem quiser me segue lá no Instagram também no @rzagatti, que eu aviso sempre que sai vídeo novo, porque o sininho já tem muita gente reclamando que não tá recebendo as notificações, então pode me seguir lá no Instagram também, que eu aviso sempre que sai vídeo novo. E não esquece também de se inscrever no canal para não perder nada desse nosso conteúdo sobre Marvel, com todos os detalhes, paralelos com os quadrinhos e tudo mais. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.